Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal, o canal mais triste do Brasil, sempre trazendo tristeza, trazendo o mau humor no mundo dos bonecos, dos quadrinhos também hoje. Então, antes de entrar no nosso assunto principal, que são pré-vendas. Agora todo mundo quer fazer pré-venda, que não é um hábito, vamos fazer, nacional, pelo menos para a grande maioria, mas a gente já comenta. Como eu tenho feito vídeos e comentado sobre as minhas importações, a minha importação que está lá até hoje na Receita e não foi devolvida para a BBTS e outras coisas, e as pessoas têm me mandado mensagens, mais um caos, mais um conto. Esse aqui é o Fugitoid da NECA. Já não está aqui na caixinha mais porque já está no meio da coleção. Fugitoid é um personagem das Tartarugas Ninja. Então, esse aqui veio pelo AliExpress. AliExpress é vida, e o nosso estagiário Estevam também, que traz essas coisas, e passou batido, sem imposto, sem nada. Então, qual que é a regra? Vou contar mais um ou outro caso. Pessoas me falam, mas eu trago aí pelo roteador lá de fora, mando para um outro endereço e tal. Tem gente que não é tributada, e tem gente que é tributada, e tem gente também que está tendo suas importações apreendidas. Tem gente que fala assim, não tive nenhum problema, porque eu sempre preenchi direitinho, tal, quem me manda preenche direitinho. Também tem gente tendo problemas, e outras não. Tem gente que fala assim, nunca tive problemas. Não é uma... Isso, espero que continue assim, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. A gente fala, mandei pessoa física para pessoa física e não dá problema. Também recebi mensagem de gente que também teve problema. Então a regra é, não tem regra. Cada dia é um dia. Eu vi vídeos, o pessoal tem mandado vídeos sobre o assunto, mas a verdade é que apesar das explicações serem coerentes, os resultados são alguém jogando RPG lá na Receita, joga um D20 e vê o que dá. E ver se a sua encomenda vai passar ou não, se vai ser tributada ou não, ou se vai ser devolvida. Porém, mais de um mês agora, e a minha não chegou ainda na BBTS. Vamos falar dela também em relação a pré-vendas, porque com essa história toda do mercado mudando, diminuindo, também vamos falar um pouco de quadrinhos e filmes que tem a ver com isso também, agora as empresas todas querem fazer pré-venda para acertar ou serem mais assertivos na produção, na distribuição, nas lojas, nas encomendas. Então, essa é uma tendência que já vem acontecendo há algum tempo. Nos Estados Unidos esse negócio de pré-venda ocorre há muito tempo, não só nesse nosso meio. Mas, será que o pessoal aqui está preparado? Será que os brasileiros estão preparados para essa configuração? Mas só terminando aqui em relação ao Fugitoid. Então, esse aqui é baseado nos quadrinhos da Mirage. Os primeiros quadrinhos das Tartarugas Ninja. Então, ele é colorido, ele é um robozinho, para quem não conhece o personagem, é um robozinho simplório, mas esse cara aqui, esse robozinho, que é um cientista preso dentro de um corpo robótico, é o cara que, segundo os quadrinhos aqui da IDW, que são os que eu recomendo, inclusive aqui, ó, esse volume 2 conta a história do Fugitoid, é o cara que projetou o Tecnódromo. E por que ele projetou? Ele era lá de um outro universo e o planeta dele foi invadido lá pelo Krang e a turma do Krang, e aí eles querem invadir outros, estão esgotando os recursos e precisam invadir outros planetas. Eles vêm lá da dimensão X. Só que para isso eles precisam preparar a atmosfera, porque eles não conseguem sobreviver em outras atmosferas. E o Tecnódromo é uma máquina gigante exatamente para arrasar com tudo e preparar a atmosfera para, eu acho que chamam-se Ultraminions, a raça do Krang, se eu não me engano, tá? E aqui o Dr. Honeycutt, ele desenvolveu, projetou esse robô, onde ele consegue controlar mentalmente para funções onde o seu organismo não consegue se adaptar a fogo, ácido, essas coisas. E aí quando ele tenta pular fora, quando ele vê que o Krang vai complicar, está ameaçando a família dele,
ele é obrigado a transferir a sua mente para o robô, a sua família morre nesse processo de fuga, o corpo dele acaba também perecendo e ele fica preso no corpo robótico e vai ajudar as Tartarugas Ninja quando chega aqui na Terra. Inclusive, nesses quadrinhos da IDW, ele é responsável também, ele está lá desde o comecinho, com as experiências com o Uzi que originaram as Tartarugas e o Splinter. Então, robozinho, vamos falar assim, o visual, para quem não gosta de tartarugas, bem simplório, as articulações aqui meio aramadas, tá? Não sei quanto tempo isso aqui vai durar, mas também não vou mexer muito. Vem vários acessórios, a caixinha é sempre um destaque, porque tem o fundinho para você tirar foto desenhado, colorido. E também tem esse cara aqui é o que salva o Donatello, quando o Rocksteady e Bebop matam ele, espancam ele, quebram o casco dele até a morte, ele transfere a mente do Donatello para o robô, que é um Metalhead, enquanto o corpo do Donatello está sendo curado, a mente do Donatello fica no Metalhead. E quando, enfim, ele volta ao seu corpo original, Donatello, a mente dele não é que é dividida, mas até é como se você tivesse feito uma cópia. Então, aquilo ali, a mente do Donatello volta para o corpo original dele, só que o Metalhead continua sendo Donatello até aquele momento. Então, quando eu digo que esses quadrinhos aqui, eu já falei algumas vezes, tem algumas questões filosóficas, imagina, você é clonado, ou sua mente é clonada por uma situação como essa, para transferir para um outro corpo, e a hora que você volta para o seu corpo, sua mente, uma cópia da sua mente, ou a original fica no outro corpo, robótico, aqui no caso do Donatello, e quem é o real? Então, tem um desenrolar essa história que é muito filosófico, e aí você começa a entender também os comportamentos do Metalhead, a confusão dele. Então, bem legal. Minha coleção de Tartarugas Ninja, de novo, crescendo, mas acho que está na hora de parar já por causa do AliExpress, especialmente do estagiário Estevam. E, de novo, você que quer conhecer um pouco mais do Metalhead, que está aparecendo nos quadrinhos, também apareceu em animação, jogo, minha sugestão, se você lê em inglês, é o segundo volume aqui da IDW. Tem gente que lê scan, tal. Eu não consigo, eu preciso sentir o cheiro, preciso ter o quadrinho na mão, o papel na mão, não consigo ler em scan, não consigo ler no tablet e tal. Mas tem gente que lê em scan, tal. Tem a história do Metalhead. Se eu não me engano, é a história número 8, não lembro mais. Mas vale a pena para você que quer conhecer um pouco mais de Tartaruga Ninja e esse personagem aqui, assim como outros. Bom, antes de falar disso aqui, vamos falar de pré-venda. Então, essa semana que passou, a Pizzi anunciou lá uma nova configuração para quem faz pré-venda. Achei um pouco confuso o vídeo, muita gente ficou confusa, o lojista ficou confuso, mas eu não quero entrar nos méritos de como funciona essa pré-venda, até porque no meu caso aqui não me interessa muito por outros motivos. Mas a verdade é que todos os fabricantes, e lojistas, e distribuidores estão querendo migrar para essa situação de pré-venda. Veja a Hasbro, Caverna do Dragão, recentemente, você comprava lá por pré-venda, quando eles anunciaram. Mattel, quando começou a sair os Revelation e tal, aqui no Brasil, também pré-venda. Iron Studios, também pré-venda. E por quê? Antigamente você produzia e esgotava tudo, agora não esgota mais. Tem a ver com os filmes, que são também derivados de quadrinho, que eu vou comentar depois, guardem esse tema para o final. Mas a verdade é que todo mundo quer fazer pré-venda para garantir isso, quer fazer uma venda garantida e oferecer ao seu cliente uma compra, vamos falar assim, garantida. Nos Estados Unidos, de novo, quem compra da BBTS, que a gente já falou bastante sobre ela aqui recentemente, há muito tempo, a BBTS, o fabricante anunciou, já abre a pré-venda lá na loja. O Pesolato, nosso amigo aqui, anunciou, né, ele já abre a pré-venda. Então, isso é um hábito lá fora. Aqui, o pessoal não tem esse hábito da pré-venda, como eu disse, porque a gente gosta de fazer tudo de última hora. E não é uma culpa só do brasileiro em si, da pessoa.
mas às vezes a gente se antecipa para uma série de coisas e se arrepende. Os mais velhos vão lembrar, não tem a ver com o tema bonequeiro, mas lembre que todo mundo tinha que andar no carro com um kit de primeiros socorros, era obrigatório, todo mundo saiu correndo, faltava o kit e tal, para depois nada. Então, eu mesmo já fiz pré-vendas de coisas que não um mês depois, não um ano depois, mas semanas depois, dias depois, estavam com desconto, promoção, Amazon, Mattel. Então, todas as coisas que eu comprei, no geral, em pré-venda, eu tomei pau. Porque encalharam. Tirando salvo algumas coisas que ficaram raras, que eu não ia conseguir, mas, no geral, se pegar a grande maioria, se fosse dar uma porcentagem, aqui no Brasil também a gente gosta de chutar porcentagem, dá como se fosse um número real, mas se eu fosse chutar, eu acho que 90% do que eu comprei em pré-venda, eu tomei pau. E uma questão da pré-venda, então, o pessoal, distribuidores, lojistas, tem que convencer a turma aqui que pré-venda é um bom negócio, é uma ótima configuração. Mas onde está o desafio, na minha opinião, da questão da pré-venda? A primeira, quando você vende a pré-venda, para o cara topar essa pré-venda, o prazo de entrega, a data prevista, tem que ser respeitada, porque senão as pessoas não confiam na questão da pré-venda. Então, Super 7, Iron, eu não sei, eu não tenho acompanhado, eu não memorizo mais as datas, mas se você fala que o lançamento vai ser tal mês e o negócio atrasa meses, tem uns que atrasam anos às vezes, então já não denota seriedade. E aí as pessoas ficam, puxa, será que vai ser logo, tal? Talvez caia num momento que eu não tenha mais o dinheiro, isso e aquilo. Então, primeiro, a gente tem que confiar na data, isso é na estimativa de entrega. A segunda, questão do preço final. Quando você faz uma pré-venda e antecipa um valor ou preço final, você está falando, bom, vou pagar isso aqui ou estou antecipando isso aqui e vou pagar um total disso aqui. Quando o valor pode variar de X até Y, as pessoas não têm confiança para fazer a pré-venda, porque vai saber por quanto vai sair esse valor no lançamento, pode ter oscilações e tal. Então as pessoas não confiam, eu, especialmente roda presa pra caramba, não confio em comprar um produto que o preço pode ser qualquer coisa dentro de uma faixa. A terceira está relacionada à confiança em relação ao câmbio. Então o câmbio é algo que também a gente não controla. Então pode ser que hoje o dólar esteja assim, o euro assim, e amanhã lá em cima ou lá embaixo. Então quando você faz uma pré-venda, seja na BBTS, na Iron, que o preço em dólar, alguma coisa nesse sentido, fica algo um pouco temeroso, o pessoal fica temeroso porque fala assim, como é que, eu não sei quanto vai ser o dólar daqui a não sei quanto tempo. Então, tem esses desafios. E a outra, em relação, obviamente, da tiragem, né? Para que eu vou fazer uma pré-venda, antecipar um dinheiro, assumir um risco, se esse produto vai estar depois disponível e, pior, disponível depois com desconto? Falei de Caverna do Dragão da Hasbro. Na semana seguinte, ou 2 semanas depois, as figuras em promoção, tirando Vingador e Mestre dos Magos, que realmente ficou difícil. Então, para funcionar aqui no Brasil, o negócio chama pré-venda, algo que as pessoas não estão habituadas a fazer, porque ou por um estilo pessoal nacional, ou porque as coisas aqui também, as regras mudam a torto direito. E ainda por cima, algo que você não tem confiança da entrega, quando eu digo da entrega, não de idoneidade ou de ética, mas do prazo estimado. Que alguém pode falar, mas é produzido na China, a guerra, isso e aquilo. Tá bom, então é mais um motivo para dificultar a venda dessa ideia chamada de pré-venda. A outra coisa é questão de quanto vai custar. Transparência nas informações. Muitas empresas
não é, estou falando de Iron, só Mattel, mas muitas empresas não têm transparência na produção, nos problemas e tal, então você já não confia muito na informação que está chegando. Tem pessoas que fazem a pré-venda e quando o produto chega, recebem depois do cara que comprou na pronta entrega. Então, a história da pré-venda, eu sinceramente, qualquer ideia que seja para fomentar, para facilitar a vida dos colecionadores, melhorar as vendas, de novo, colocar gás nesse negócio, mas que dê certo, eu sou a favor. Mas eu acho que tem muitos desafios, muitos. Na transparência, na comunicação, nas variáveis envolvidas, então não sei, vocês tem muita gente que compra pré-venda, comprava em pré-venda lá no Japão também, agora tem ainda essa variável, que é, será que vai bater aqui e vai ser devolvido? Será que o lojista lá fora, a BBTS, vai colocar num bicho desse tamanho, que se chama Thunder Tank Plastic Toy, e aí quando você fala, olha, faça a descrição correta, não, a gente sempre usa, a nossa porcentagem de devolução é muito pequena, tal, a gente tem um estilo, né? E o negócio bate, e aí você fica chupando o dedo. Aliás, JR Toys, comentei no último vídeo, fez via PayPal, ferro na BBTS. PayPal, isso restituiu todo o valor, inclusive o frete, então é isso aí. São muitas variáveis. E tudo isso por quê? O mercado de colecionáveis, assim como o mercado de quadrinhos, deu uma esvaziada. E parte disso, e eu posso estar errado, é minha opinião, parte disso primeiro nos quadrinhos é porque separei umas coisas que eu comprei recentemente. Então, comentei nos últimos vídeos que estou lendo aqui o novo arco, a nova crise da DC, que chama Crise Sombria. Então, volume 1, volume 2, volume 3, tem lá na Taverna do Rei, com um descontinho lá do Figuraças, o desconto Tristeza, que te dá 5%. Comecei a ler isso aqui e tal, falei, bom, ok, não é, pode parecer um saudosismo barato da minha parte, mas não se compara, na minha opinião, às histórias mais antigas, especialmente dos anos 90, mas ok, vou seguir comprando, lendo até uma hora que fala assim, não vou continuar a ler isso aqui, são 7 volumes, eu estou no 3 de 7, e estava lá na Taverna do Rei, comemorando 1 ano da loja física, e aproveitei e peguei aqui a crise anterior a essa aqui, vamos falar assim, que chama Fronteira Infinita. Então lá eu peguei os números 1, 2, 3 e 4 de 4. Sinceramente, dá para entender porque os quadrinhos atuais estão vendendo mal. As histórias são chatas pra caramba. E eu tenho também um motivo para isso, o meu motivo. Mas quando eu digo chatas, não interessa se o filho do Superman é gay, se ele é bissexual, se ele é isso, aquilo, se o Robin é isso, se esse é negro, esse é branco, se ele é malhado, não interessa, esse é japonês. A questão é que as histórias são ruins, as histórias são chatas pra caramba, muito chatas. E por que isso? Porque entra nesse negócio do multiverso. Isso é, de uns anos pra cá, todas as histórias DC Marvel estão relacionadas a essa história do multiverso, que é uma desculpa bem esfarrapada para roteirista bunda mole. Lá atrás, os caras faziam histórias boas, criavam histórias boas, só que elas não se conectavam. Falavam, puxa, mas quando que é isso aqui? Antes, passado, presente e tal. Então lá atrás, quando não tinha esse conceito científico de multiverso, qual que era a saída para você consertar uma merda? Você voltava no tempo. Tinha a história de voltar no tempo. Era uma linha única temporal. Então sempre tinha voltas no tempo, Flash subia lá na esteira, voltava, isso e aquilo. E quando começou a aparecer esse negócio, os conceitos científicos de multiverso, isso acabou transbordando para os quadrinhos, que depois agora estão nos filmes. Só que é um conceito, na minha opinião, chato pra caramba, muito chato, de versões diferentes, tal, etc. É uma desculpa, eles usam isso toda hora para ficar fazendo história ruim e corrigindo histórias ruins. E, de novo, é um conceito também complicado para ser entendido pelo público geral, que não está habituado a ler quadrinho, ou que não está habituado com a história do multiverso. Então, fala assim, mas no cinema
teve lá o filme dos 3 Homem-Aranha. Ok, mas aquilo ali é um fanservice. Mesmo que o cara não entenda bosta alguma do multiverso, ou mesmo que o cara não goste, assim como é do multiverso, aquilo ali você vê o teu Homem-Aranha lá do Maguire, do Sam Raimi. Então, você vê lá o Eduardo, do Facebook, de Homem-Aranha. Então você tem a junção dos 3 Homem-Aranha da tua vida, vamos falar assim, no cinema. Então, agora vai ter o filme Flashpoint. Assim, por que isso? É o Batman do Michael Keaton, a volta do Ben Affleck. Vai ter tudo junto, tá? A história que se dane, mas se tiver um massa véi, se for um filme massa véi, funciona. Mas quando é um filme que tem que contar uma história, assim como Homem-Formiga e outros, o pessoal sai do cinema com, como diria o jovem do personagem do Chico Anísio, os novos não vão lembrar, mas eu sou jovem, fica assim, ó, com cara de bundão, ó, com cara de bundão. As pessoas saem do cinema com cara de bundão. Porque minha esposa saiu com cara de bundão. Porque ela falou, e aí, gostou do filme? É legal, tá, né? Mas não entendeu nada porque, ok, ela conhece o multiverso, a questão científica, tudo, mas chato pra caramba. Então, tanto para os mais jovens, quanto para aqueles mais velhos, ou para aqueles intermediários, que não estão acostumados com essa história de multiverso, é muito chato. É assim, porque é um conceito complicado. Às vezes, mesmo aqui nos quadrinhos, eu fico olhando, alguém vai falar assim, em Masters of the Multiverse. Também é a mesma coisa, sabe por que é legal? Porque você pega várias versões do He-Man, mas a história em si é pobre. Esse filme do Homem-Aranha, que eu comentei há pouco, o roteiro, eu vou chutar como é que foi feito. Olha, vão ter os 3 Spider-Man no filme. Deu um jeito de juntar os 3 no mesmo filme. Aí a gente faz um roteiro merda, junta tudo e acabou. Mas é um filme massa velha, é um filme pipocão que você come lá e fala, cara, mas a história, na minha opinião, tem gente que pode me xingar aqui agora, fala, é muito bom. Ok, pra mim é pobre. Então, onde eu quero chegar? Os quadrinhos mais contemporâneos entraram nessa de multiverso, todos. Várias versões, o Superman negro, isso e aquilo, tal, não sei o que. Entraram nesse negócio que é um negócio complicado e chato. Então os quadrinhos, por isso, estão vendendo mal, na minha opinião, porque as histórias... Eu voltei a ler A Morte do Superman esses dias, porque vi lá na taverna o ônibus da morte do Superman, que chegou lá, também dá para usar o nosso desconto. Eu falei, putz, vou comprar. Eu tenho as duas, eu vou reler. É muito mais legal que isso aqui. Qualquer coisa dos anos 90, Queda do Morcego, andei falando de vários quadrinhos aqui, Contágio, Terremoto, Terra de Ninguém, Histórias da Mulher Maravilha. Os anos 90 e o comecinho dos anos 2000 são muito melhores, dão de 10 nisso aqui. Então, na minha opinião, por isso que vende mal. Não é porque, não, agora lacração, isso. Não, eu tolero qualquer coisa se o roteiro for bom, se me convencer. Isso é. Se você pegar uma verdade que me convença e extrapolar aquilo ali em um montão de mentiras, um montão de devaneios, mas tem que ter alguma coisa que te prenda ali. E os filmes, séries da Marvel e da DC agora entraram nessa mesma coisa do tal do multiverso, que é difícil de ser entendido e chato pra caramba, como eu falei. E como o cinema, que empurrava todo esse negócio nerd, todo mundo queria colecionar, todo mundo queria ter Homem de Ferro e outras coisas e tal, também desanimou porque uma coisa empurra a outra. Então, essa é a minha opinião. Concordem ou discordem à vontade. E ainda lá, falei da Taverna do Rei, agora a turma está colecionando cards aqui, ó. Isso aqui é distribuído pela Copag, cards aqui da DC. É um pacotinho que vem alguns cards. Esse aqui foi o único que me sobrou, porque eu fui rapelado pelo Zório e companhia, mas eu não curto muito cards, geralmente eu dou de presente para alguém. Mas a mesma coisa, olha lá, a Copag distribuindo isso aqui, mas está distribuindo mal também. Então, mais um exemplo, possivelmente, de gente que está no mercado e não sabe quem é o seu cliente ou não sabe o que está vendendo. Então, Copag, fica de olho aí, tá? Tem um montão de gente, ó, dá uma olhada no canal do KDHQ, lá do Mickey, da turma, do Geek com Q, que o pessoal tá
Renatão, lá do DX Toys, o pessoal tá chateado com essa história aqui dos cards, que, de cara, eu tava olhando aqui esse meu, não vem o nome do artista que desenhou o card, então... todo mundo quer entrar nesse mercado nerd, todo mundo, isso aí dá dinheiro, isso aí todo mundo quer entrar, mas esquece de uma série de coisas e esquece que é nichado pra caramba. Gostaram do vídeo? Papo longo, né? Espero não ter sido muito chato, não ter trazido muita tristeza. Luciana Silva participou ontem lá do Papo de Bonecos, assistam lá a entrevista da Luciana se vocês tiverem paciência com palavrões e outras coisas, ela deu uma aula de higiene masculina e outras coisas lá. Assistam ela também lá no canal Joy Collection no Instagram. E comentei no outro vídeo, no último Ironcast estava lá o Ari Borracha, papo muito, muito legal. Até mais, tchau, tchau.